Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Boa noite a todos os irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu fico muito alegre porque o Senhor, Ele tem nos abençoado. Essa semana o Senhor falou fortemente para nós, né? Um aspecto de nós hoje, né, temos uma meta. Nós temos um objetivo. O Senhor, Ele tem dado para nós diversas circunstâncias, diversas experiências, mas o Senhor, Ele tem também nos abençoado, irmãos. Ó Senhor Jesus. O versículo que nós oramos e lemos, né, de Filipenses 3, o versículo 13 e 14, né, fala assim, os irmãos leram e oraram, eu vou também ler individualmente aqui junto com os irmãos, em um só Espírito. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Aleluia! Esse versículo, irmão, esse capítulo, né, conta a experiência do apóstolo Paulo, ali em Filipos, na região, né, de Macedônia, ali na região da Grécia. Aqui, com os filipenses ali, né, ele compartilha com os filipenses uma experiência individual dele. Qual que é a experiência individual de Paulo? Paulo, irmãos, nós sabemos a bibliografia, né, fala dessa forma, a experiência dele, todas as situações que ele passou. Paulo, ele tinha uma coisa que ele não falava com as pessoas que ele era perfeito. Essa palavra, ela não pode entrar dentro do nosso dicionário, do nosso vocabulário, a questão da perfeição. Ele se julgava maduro. Paulo se julgava maduro. Ele foi cooperar ali com os irmãos em Filipos, né, em Filipenses, e ele se considerava maduro, mas ele não se considerava perfeito. Para mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão. Então nós vemos aqui a humildade de Paulo, né, de não se considerar abastado, de não considerar elevado, diante de todos aqueles que estavam com ele ali, né, em Filipos. Aí esse versículo também, o 14, né, vamos ruminar bastante Filipenses, tá, irmãos? Esse versículo também, 14, fala de uma experiência que nós podemos colocar paralelamente, né, até mesmo a questão, quem já leu aquele livro, O Homem e o Caráter do Homem de Deus, que mostra 3 características, né, 3 itens de caráteres que nós devemos, né, ter o padrão dessas 3 características. Vou só citar uma, que ali fala do atleta, né? Irmãos, eu, pela graça do Senhor, fiz um curso, né, na área acadêmica, na área de educação física, e ali eu pude ver como, né, que um atleta ele tem que se comportar dentro do período de treinamento, dentro do período ali que ele tem uma competição, né, que ele tem um objetivo, colocar dessa forma, um objetivo, uma competição. Então o atleta ele faz tudo voltado para aquela competição. Também o primeiro lugar, alcançar o prêmio. Ele não treina, é isso que o atleta faz. Ele não treina só por treinar, por participar de uma competição. Ele tem dentro dele que ele tem que se restringir, essa é a palavra. Ele tem que se restringir, ele tem que se limitar-se a várias situações, né? Desde que a sua alimentação, o seu sono, né? O seu convívio com a sociedade. Um exemplo,
Se um atleta ele não tem uma conduta, né, de uma pessoa, caráter do bem, ele envolve com coisas externas, com pessoas, né, negativas, ele não vai se guardar, ele não vai, né, ter ali noites, um exemplo, noites, ele vai perder noites de sono porque ele vive com essas pessoas. Enfim, irmão, só dei uma explicação que esse versículo aqui fala especificamente disso, que nós devemos apegar esse caráter do atleta, né, restringir, irmãos, porque nós hoje temos uma meta, fala assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa vocação, irmãos, agora levando para a nossa experiência espiritual, né, é uma vocação do alto. Senhor Jesus, não é uma vocação terrena. Você está aqui porque o Senhor já predestinou. Estava compartilhando com o irmão Paulo aqui no início da reunião, que quando os hinos já começam, os irmãos estão ajuntados, já é a reunião, né? Muitas das vezes nós podemos começar essa reunião até mesmo em casa com a nossa família, que mostrou para nós essa semana no âmbito, né, no âmbito familiar. Estava compartilhando com o irmão Paulo essa questão da predestinação. Nós hoje, né, pela misericórdia do Senhor, o Senhor já tem mostrado para nós, né, aonde é o nosso lugar, aonde nós devemos ser aperfeiçoados, né, o ambiente que o Senhor nos deu, Senhor Jesus. Então, irmãos, isso aqui é uma vocação do alto. Você está nessa reunião, você não pode apenas ocupar um espaço físico. Você tem que estar aqui com todo o seu ser, com a sua mente, com a sua vontade, com a sua emoção, com o seu espírito. Ó Senhor Jesus! Então, diante disso tudo, irmãos, nós temos um cooperador que dormiu no Senhor, né? Nosso irmão Dong. Ele deixou para nós um cenário. E esse cenário é positivo, irmãos. Hoje nós temos instrumentos, né? Nós temos ferramentas, falar assim dessa forma também. Itens que nós podemos pregar o evangelho do reino. E quais são esses itens? Esses itens, irmãos, o Senhor mostrou para nós que nós temos a editora Árvore da Vida. Aleluia. Nós temos o Bucafé. Nós temos aqui o espaço Bucafé. O que é experienciado, né? As irmãs estão pagando preço, né? Elas estão vindo aqui para esse espaço Bucafé que o Senhor deu para nós de pregação do Evangelho e estão intercedendo, irmãos. Estão intercedendo para situações individuais dos irmãos e o aspecto coletivo também da igreja. Então, o Senhor, diante desse cenário, nós temos o Bucafé também, o espaço Bucafé. Temos os comportores, que é a comportagem, a palavra de Deus, né, em forma de livros. Muitas das vezes as pessoas hoje em dia estão ocupadas, elas não têm tempo para nada. Mas o livro, irmão, se o livro chegar na mão dela, em algum momento da vida dela, ela pode desfrutar da realidade de Cristo, né, desse evangelho do reino. E também uma outra coisa que é tecnológica, né, uma plataforma que o Senhor deu para nós, que é o Instituto Vida para Todos, onde nós temos todos os itens desse mover atual do Senhor. Aonde o Senhor mostra para nós, né, as conferências ao vivo, né? Muitas das vezes os irmãos, devido ao trabalho, né, do seu dia a dia, não pode ir à conferência, mas pelo Instituto, né, por essa plataforma, os irmãos podem desfrutar nas suas casas, nos seus trabalhos. A minha experiência, no seu trabalho, coloca o foninho no ouvido e vai desfrutando, porque nós somos salvos, irmãos. Ó Senhor Jesus! Então, diante desse cenário todo, né, positivo que o Senhor deu para nós, nós precisamos de um item principal. Qual que é o item? Crescimento espiritual. Nós precisamos amadurecer. Todo esse cenário que o Senhor deu para nós, tudo que nós temos aqui, todas essas ferramentas, com elas eu preciso ser aperfeiçoado e amadurecer. Eu não posso viver de qualquer forma, porque as ferramentas estão aí. Se você não desfruta delas, você vai desfrutar das seculares, que é o mundo. Então, irmãos, isso é uma advertência para nós. Vamos aproveitar esse cenário que o Senhor deu para nós, cenário de vida, todas essas ferramentas que nos levam para o Espírito. Senhor Jesus. Então vamos desfrutar em Hebreus 5. Hebreus 5,
Senhor Jesus. Vamos ler 13 e 14. Hebreus 5, 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui, irmão, nós não podemos ser crianças, não podemos ser infantis. Nós precisamos do alimento sólido. Nós não podemos ficar apenas no leite, alimentar de leitinho, né? Creio, irmãos, que o Senhor tem avançado em nosso meio, tem avançado na sua vida sua vida individual. Então você não pode ficar com leite, somente leite. Você tem que desfrutar do alimento sólido. Porque, olha aqui, ó, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir. Tá vendo? Não somente o bem, mas também o mal. Então, aqui já mostra a questão mais, pode-se falar que saiu da adolescência, né? Você já está chegando ali à fase adulta. Você, tudo que as pessoas oferecem para você, você não vai aceitando. Você tem, né, um discernimento. Você sabe o que é bom, você sabe o que é ruim. Ó Senhor Jesus. Então nós temos, irmãos, isso em nós. Com um alimento, né, nós podemos ver isso. Senhor Jesus. O Senhor, Ele precisa de filhos maduros para atender às necessidades, né? As necessidades desse Evangelho, do avanço do Evangelho. Nós reunimos, irmãos, em Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves, no aspecto espiritual do Evangelho do Reino, tem uma necessidade. Então nós precisamos desenvolver espiritualmente. Não podemos ser crianças, né? Não podemos ficar chateado por qualquer coisinha, né? Frustrado com qualquer situação. Nós devemos, irmãos, ser maduros. Devemos ser adultos já, né? Para que a gente possa discernir, né? Jesus é o Senhor. Nós sabemos também, irmãos, que a grande experiência do povo de Israel em Êxodo, o Senhor mostrou para nós que nós precisamos entrar no descanso. Quando o povo de Israel saiu do Egito e passou todas as experiências ali no deserto, atravessando o Mar Vermelho, e estando ali no deserto, para eles entrar no descanso de Deus, que era, né, fisicamente naquele tempo Canaã. Canaã naquele tempo era, né, esse o objetivo do povo de Deus, liderado por Moisés, por Josué, enfim. Aleluia. Então, irmãos, nós vemos que depois de Êxodo, lá no livro de Salmos, escrito por Davi também já tinha, Davi também, ele percebeu isso. Vamos ler em Salmos 95, 10. Salmos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ó Senhor Jesus. Salmo 95. Senhor Jesus. Vamos ler de 10 a 11, irmãos. Durante 40 anos estive desgotado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Está vendo? Então, depois de todo o ocorrido ali com o povo de Israel, Davi também relatou, né? Ele relatou, Senhor Jesus, que o povo de Israel entraria no descanso. Mas aqui fala, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqui, aquele povo de Israel, irmãos, vou pegar dessa forma. O povo que tinha, né, o coração duro, que não seguia os estatutos que Moisés colocava,
que eram rebeldes, que viviam murmurando, que viviam questionando em todas as situações. O maná caía gratuito, mas eles questionavam, eles murmuravam, não estavam satisfeitos. Tudo eles tinham que reclamar. Aí, essa resposta é mostrada para nós que hoje, irmãos, já vou adiantar, nós temos esse privilégio no Novo Testamento de entrar no descanso do Senhor. Senhor Jesus. Essa resposta está em Hebreus 4. Senhor Jesus. Aleluia. Hebreus 4, 9. Fala assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aleluia! Resta um repouso para o povo de Deus. Irmão, qual que é esse repouso? O meu espírito. Quando nós desfrutamos do Senhor no nosso espírito, irmão, o Senhor nos dá esse repouso. Nós constantemente, independente do ambiente que nós vivemos, nós podemos entrar no descanso do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Então, irmãos, nós temos que parar de questionar. O Senhor deu para nós esse privilégio de nós desfrutarmos do Senhor em nosso espírito. Nós temos essa totalidade, irmãos. Todos os personagens, todos os episódios anteriores do Novo Testamento, eles não tinham esse privilégio. Hoje, no Novo Testamento, nós temos o Espírito. Nós podemos desfrutar do Senhor, o Espírito para dentro do nosso espírito humano, e Ele nos dá refrigério, Ele nos dá paz, Ele nos dá amor. O Senhor, irmãos, em forma humana também, Jesus Cristo, Ele elevou todas as virtudes humanas. Nós também podemos, no aspecto humano, desfrutar de Cristo como totalidade. Basta nos restringirmos. Como eu falei do atleta. O atleta, a todo momento, ele tem limitações. Nós também, no viver cristão, individualmente, coletivo, nós temos limitações também. Eu não posso viver de qualquer forma. Senhor Jesus. Aí nós temos que parar, irmãos, de dar problemas. Nós não podemos ficar dando problema para Deus. O Senhor já fez uma obra maravilhosa. Ele trouxe a provisão dele com Jesus Cristo. Ele viveu aqui humanamente no meio dos homens, 33 anos e meio. E ainda nós vamos ficar rebeldes? Vamos ficar ainda, reclamando de qualquer situação que aconteça no seu viver individual e no viver aspecto coletivo da igreja? Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, somente o versículo, continuação do Hebreus 4, 10. Hebreus 4, 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Pronto. Nós temos hoje, obras. Cada um de nós aqui fazemos obras. E muitas das vezes nós queremos fazer essas obras da nossa forma, com a minha vida da alma, do meu jeito, com a minha opinião. O Senhor mostra para nós, irmãos, para nós tomarmos a cruz. Nós não podemos servir o Senhor em nós mesmos. Porque o Senhor, Ele quer, irmãos, Ele quer descansar, irmãos. Nós damos muito trabalho para o Senhor. Nós levamos muitos problemas para o Senhor. Então o Senhor, Ele tem a obra dele universal. Ele tem a obra dele universal. E Ele precisa descansar também da obra dele. Nós precisamos descansar da nossa e o Senhor precisa descansar da deles. O versículo é bem claro. Eu não estou falando nada de mim. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele, que somos nós, Ele mesmo descansou de suas obras. Nós descansamos. Como Deus das suas. Aí fala, como Deus das suas, que o Senhor também tem uma necessidade. Então, irmãos, nós precisamos entrar. Aqui fala, entrar no descanso do Senhor. Esse entrar no descanso do Senhor, irmãos, para que o Senhor descanse também, Ele possa descansar também das obras dele. Senhor Jesus. Na sinopse eu coloquei assim, quando fazemos a obra de descanso de Deus, não descansamos, nós descansamos das nossas obras, e Deus descansa também das suas. Senhor Jesus. Então hoje nós devemos viver nesse aspecto.
entrar no descanso do Senhor. Não faça nada por você mesmo, irmão. Quando você estiver tendo comunhão com os irmãos, não coloque somente seu ponto de vista. Esteja atento a ouvir. Ouça, aprende, né, a ouvir os irmãos. E aprende a considerar no seu espírito. Não jogue para sua mente com os ensinamentos que você recebeu. Senhor Jesus. Prosseguindo, irmãos, o Senhor também, Ele mostrou, na experiência de Paulo, Ele mostrou a superioridade, que é a palavra sublimidade. Paulo, nós sabemos do histórico de Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele era letrado, ele era conhecido, foi instruído pelo Gamaliel, um dos homens mais conceituados naquele tempo de intelectualidade. Paulo era irrepreensível. Ele tinha tudo isso, né? E ele considerava como grande valor. Paulo considerava isso como grande valor até não ter experiência com o Senhor. Vamos desfrutar aqui, ó, Senhor Jesus, Filipenses 3. Aleluia, Senhor Jesus. Olha aqui como é que fala, irmãos, a experiência de Paulo, ó. Filipenses 3, de 7 a 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e a considero como refúgio, para ganhar Cristo. Está vendo? Paulo, então, aqui, ele considerou como tudo perda. Tudo isso que eu falei aqui da experiência dele, né, do caráter e da formação humana dele, ele considerou como perda. Por quê? Porque ele achou algo mais superior a tudo que ele tinha. Fala assim, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Pronto, por causa da superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Então Paulo, irmãos, ele trocou tudo isso. Por causa de quê? Da revelação. Essa revelação nós sabemos que foi ali no caminho de Damasco, né? Ele viu grande luz, se prostrou, né? Com Ananias cuidando dele. Senhor Jesus. Então, por causa dessa revelação, irmãos, Paulo abriu mão. Por causa da revelação, da visão celestial, Paulo abriu mão de todos os seus conceitos humanos. Ele teve um viver restringido. Ele começou a se limitar, né, a envolvimento com outras pessoas, com os ensinamentos humanos. Falar assim, os ensinamentos humanos que ele tinha, todas as filosofias, né, todas as questões ali naquela época em Filipos. Irmãos, em Filipos, só uma observação, era na região de Macedônia. Macedônia é na região de Grécia também que fala. E ali em Grécia, eles eram intelectuais demais, nós sabemos. Eles cultuavam muito, né, a questão das suas capacidades de sabedoria e também, que eu falei aqui outrora, né, da questão do exercício físico. Até as Olimpíadas mesmo foi constituída naquela região. As Olimpíadas que nós temos aí, né, de 2 anos, se eu não me engano, é naquela região. Tá vendo como eles eram fortes nessas questões da intelectualidade e do exercício físico, né, da questão do cultuar o seu corpo? Então, prosseguindo, por causa do tempo, nós vemos, irmãos, que nós precisamos também amar essa visão celestial. Amém. Nós precisamos hoje pagar um preço. Hoje você está aqui por causa de alguma coisa, fala assim, algo superior que você viu, que é muito elevado. Eu larguei tudo, irmãos, tudo que eram doutrinas, ensinamentos, denominação, para viver com vocês aqui hoje. Hoje eu falo com a minha esposa, todos os dias nós estamos no melhor lugar, um lugar saudável, onde Cristo é o centro. Nós sabemos que tem um aspecto espiritual, né, da questão da liderança, mas nós sabemos, irmãos, que o Senhor usa, né, usa a liderança, irmãos, para nos aperfeiçoar. Então nós temos que saber saber nos colocar, submeter, temos que saber submeter. Senhor Jesus. Atos 26, 19. Vai falar da experiência de Paulo. Atos 26. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Olha como Paulo fala aqui, irmãos. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial. Paulo não foi desobediente. Você está aqui hoje porque você não é desobediente. Talvez nós tínhamos algum companheiro, algum colega que estava do nosso lado da cadeira, até o exemplo, Leonardo está com a cadeira vazia. Muitas das vezes os irmãos, essa pessoa, fala assim, essa pessoa foi desobediente. Ela não amou a visão que teve do Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, e na questão dessa revelação, eu quero especificamente falar uma palavra para os jovens e os adolescentes. Jovens e adolescentes, os seus pais tiveram as suas experiências. Vocês estão aqui hoje porque os seus pais trouxeram vocês para esse local de reunião. Mas vocês precisam desarraigar um pouco dos seus pais e ter as suas experiências individualmente. Paulo, aqui, ele largou tudo, né? E teve a sua experiência. Então, jovem, você tem que amar essa visão. O que seu pai e sua mãe tentam compartilhar com vocês, né? Da visão da igreja, da visão do reino, vocês têm que amar, irmãos. Vocês têm que colocar isso como se fosse a última coisa, né? A primeira coisa nas suas vidas. Como se fosse tudo para vocês. A palavra de Deus fala em Mateus 6,33: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Está vendo, jovens? Então busca o reino e a justiça. O Senhor vai acrescentar em vocês. O Senhor vai acrescentar em vocês as suas necessidades, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, preparando uma pessoa adequada, uma esposinha adequada para você, um esposo adequado para você. Então, jovens e adolescentes, sejam fiéis a tudo que seus pais têm falado para vocês. Ame essa visão. Senhor Jesus. Irmão, nós precisamos conhecer Cristo. Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Nós vamos ruminar muito esse versículo 10, tá bom? Pode deixar aberto em Filipenses. Filipenses 3:10 fala assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para o conhecer. Irmão, nós vamos conhecer o Senhor só doutrinamente? Só de uma forma de entendimento, né? Que o Senhor fez a obra dele no Velho Testamento, no Novo Testamento também, e pronto? Não. Isso tem que se tornar para dentro de nós. Isso tem que ser subjetivo, irmãos. Tem que ser no seu dia a dia. É como nós estávamos compartilhando no apacentamento, na reunião de oração, se eu não me engano, com o irmão, que é viver Cristo 24 horas. Em todos os âmbitos, né? Familiar, social, profissional, você tem que viver, né, Cristo. Esse aqui, irmãos, é o conhecimento. Conhecer Cristo. Não só você conhecer Ele como, né, uma teoria, mas sim você vivenciar, você experimentar Ele em todas as suas atitudes, em todo o seu viver. Então, por isso que aqui esse versículo Paulo mostra para nós, ali, né, cooperando com a igreja de Filipenses, para o conhecer. Ele fala dessa forma, para os irmãos conhecer Cristo de uma forma subjetiva, nas suas experiências, em todos os seus sofrimentos. Nós vamos entrar nesse ponto. E no versículo também, irmãos, 10, aí já fala a parte A, fala assim, ó, para o conhecer, que nós desfrutamos agora, e o poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição. Irmãos, hoje nós temos o poder de Deus. Esse poder não é seu, esse poder não é meu. Esse poder, ele é do Senhor. O Senhor, ele age de duas maneiras nesse poder. Ele age de uma forma, de um poder imediato, que é para uma situação, né, específica, quando nós temos uma pregação do Evangelho. Todos os irmãos oram, os irmãos consagram, os irmãos muitas das vezes levantam de madrugada, né, jejuam. Isso, os irmãos estão buscando o quê? Um poder. Os irmãos estão buscando poder.
Esse é o poder que fala imediato. Mas esse poder, ele vem e ele vai. Esse poder, ele é transitório, ele oscila. Mas o Senhor mostrou para nós aqui, irmãos, que nós podemos desfrutar do Senhor de uma forma permanente. O poder permanente do Senhor. O poder permanente do Senhor é quando eu experiencio o Senhor em meus sofrimentos. Quando você começa, você tem uma experiência, você passa por uma tribulação, aí você nega, esse é o ponto, você nega e Cristo ressurge. Cristo vive. Esse poder, ele é permanente. Fala assim, vem através de experimentar os sofrimentos e levar nosso eu à morte, conformando-me à morte de Cristo. Isso é o que? Passar por morte e ressurreição. Então, em todo momento, irmãos, eu tenho que morrer. Os sofrimentos vêm para nós, não é para de deixar você acabado. Os sofrimentos vêm, irmãos, é para te deixar mais forte em Cristo. É para você amadurecer. É para você se tornar mais aperfeiçoado. Então, esse irmão aqui falou nesse aspecto do poder, e o poder da sua ressurreição. Então, é a ressurreição de Cristo. É nós morrendo, o nosso eu morrendo, nossa vida da alma morrendo, e Cristo ressurgindo. Senhor Jesus. E por isso, irmão, nós precisamos tomar o que? Posse. A palavra conquistar, o verbo conquistar, ela está voltada, o sentido dela é conquistar. Aí fala assim para nós no versículo seguinte, versículo 12, de Filipenses 3. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então aqui, irmãos, fala para nós tomarmos posse. A palavra conquistar, eu preciso tomar posse. Primeiro o Senhor tomou posse de nós. O Senhor nos escolheu. Ele tomou posse de nós. Mas no dia a dia, mediante meus sofrimentos, eu preciso conquistar. Eu preciso tomar posse. Eu preciso tomar posse de Cristo. E aqui Paulo até fala, irmãos? Não que eu já tenha recebido, tenha já obtido a perfeição. Ele fala de novo da perfeição. Ele não considerava abastado. Ele não considerava superior a nenhuma pessoa. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que considerar essa importância de tomar posse de Cristo. Cristo, ele tomou posse de nós primeiro, e nós precisamos tomar posse de Cristo. Nós precisamos, irmãos, depositar o nosso fôlego de vida em Cristo. Tomar posse dele todos os dias. Senhor Jesus. Aí mostra para nós, temos pouco tempo, mostra para nós que a igreja de Filipos ali naquele tempo estava passando por um problema também, no aspecto coletivo, de relacionamento. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos que o relacionamento diante da sociedade, diante da família, é difícil. É muito difícil. Mas, quando nós temos Cristo, como eu falei, nós tomamos posse, nós conquistamos Cristo, tomamos posse dele, é o Senhor, irmãos, é o Senhor que age. Então, a igreja ali em Filipos, ela estava passando por uma situação de duas irmãs, elas não conseguiam se coordenar, elas viviam independentes das suas ideias, uma dava ideia, a outra dava, e antes elas cooperavam com Paulo. Olha como é que são as coisas, isso que eu quero tocar com os irmãos. Nós temos pouco tempo, mas vai dar tempo. Elas cooperavam com Paulo, irmãos. Elas cooperou com Paulo no avanço do evangelho na região, mas entre elas até cooperou também, fala, vamos ler aqui, Filipenses, dentro do que eu estou querendo compartilhar com os irmãos, Filipenses 4, de 2 a 3. Capítulo 4, versículo 2 e 3. Senhor Jesus, amém. Rogo a Evode e rogo a Síntique que pense concordemente no Senhor, a ti fiel companheiro de julgo. Também peço que auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus,
cujos nomes se encontram no livro da vida. Pronto, ela cooperava com Paulo, elas cooperavam com Paulo e cooperavam também com Clemente. Mas entre elas tinham conflitos, elas não cooperavam, elas não pensavam concordemente, elas não tinham concordâncias nas suas sugestões. Uma dava sugestão, a outra ia e já tampava a sugestão da outra. Não, a minha sugestão é melhor que a sua. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos, nós hoje precisamos de coordenação, irmãos. Nós precisamos estar nas mesmas pisadas. Nós precisamos pensar, ter o mesmo pensar, a mesma alma. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque se eu penso com a minha mente, eu vou sempre defender meus pontos de vista, os meus argumentos, porque eu sou, irmãos, conhecedor de algum ensinamento. Você também é conhecedor de algum ensinamento na sua área, eu na minha área, né? Nós vamos entrar em conflito? É uma pergunta que eu faço para os irmãos. Nós vamos entrar em conflitos? Não. Nós não precisamos, irmãos, disso. Porque nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos exercitar o Espírito, ter Cristo na nossa mente e entrar em comunhão. A comunhão é via de mão dupla, ela vai e ela vem. É Cristo que está na comunhão. Não é a minha posição nem a sua posição. Fechando, Filipenses 2:2. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Os irmãos acharam? Vamos todos ler juntos. Amém? Completai a minha alegria, de modo que pensais as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Pronto. Irmãos, precisamos no aspecto espiritual ter o mesmo sentimento, mas também humanamente precisamos também ter a mesma, o mesmo sentimento na alma, né, que fala, na nossa mente humana. Nós precisamos ter o mesmo sentimento também, espiritualmente e humanamente. Senhor Jesus. Então, irmão, nós devemos, essa é a palavra final que eu compartilho com vocês, aprender a nos sujeitar uns aos outros. Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé. Aleluia. Vamos falar em uma só voz essa palavra, tá bom? Essa frase. Aprender, eu vou falar primeiro, depois os irmãos repetem. Aprender a nos sujeitar uns aos outros, amém? Aprender a nos sujeitar uns aos outros. De novo. Aprender a nos sujeitar uns aos outros. Jesus é o Senhor. Aleluia.